Opa gente, tudo bom? Bem, eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho do projeto Meio Ambiente. Eu sei que vocês já devem estar um pouco mais cientes sobre o que é o nosso trabalho, que é sobre o Rio Cação Vermelho, mas, bem, foi apenas a parte técnica do trabalho. E agora vocês vão conhecer um pouco mais a parte histórica dele. Então, antes desse vídeo se aprofundar um pouco mais, temos uma entrevista com o professor Ija, que foi o professor que nos ajudou com todo esse projeto, nos contando um pouco sobre a história do Rio. Bom, é muito importante nós, num colégio estadual, uma escola pública, termos uma tomada voltada para o território local. Raríssimas escolas se preocupam com o seu território no seu entorno. E nós, aqui no Missionário Maruei, estamos fazendo um projeto que busca levantar o território e basicamente um rio desse território, que é o Rio Cação Vermelho. Ele tem 8 quilômetros de extensão, da sua nascente, que fica na Serra da Santa Eugênia, até a Baía de Sepetiba. Ele atravessa alguns territórios, Gouveia, 7 de Abril, Divinéia, Antares, Urucânia, e chega até o canal do Itá, que é um canal artificial. Santa Cruz tem 2 canais, o canal do Itá e o canal do São Francisco. Os 2 foram abertos pela mão de obra escravizada na época dos jesuítas, né? E o Cação Vermelho também é um canal aberto pela mão de obra escravizada, tá? No século XVIII, no início do século XVIII. Em 1759, os jesuítas, os padres, saíram do Brasil, foram expulsos. Mas a fazenda que eles administravam, a Fazenda Santa Cruz, ficou para a corte portuguesa. E nós, aqui do colégio, temos essa preocupação de reconstituir essa memória que está perdida. Muita gente mora em Paciência, Santa Cruz, não sabe o nome daquele canal que está passando ali do lado da sua casa, né? É o Rio Cação Vermelho. No início ele se chamava Rio da Cabeçada. E a gente sempre pergunta, por que Rio da Cabeçada? Será que os padres ficavam tomando banho no canal e batiam com a cabeça lá embaixo? Com certeza. Ou as pessoas escravizadas paravam um pouquinho o trabalho e mergulhavam e davam cabeçada. E por que mudou para Cação Vermelho? Também ninguém sabe. Algum Cação Vermelho já alguma vez habitou aquele território? Não, acho muito difícil, né? Mas enfim, nós estamos tentando achar a nascente do Cação Vermelho. Só sabemos que fica aos pés da Serra da Santa Eugênia, entre Paciência e Cosmos, beirando a rua Passuaré. Então, a nossa turma 2006 está nessa expedição para descobrir a nascente, e também é importante estar pesquisando um rio no momento em que o meio ambiente é tão atacado, é tão violentado no Brasil. Então nós estamos antenados com o mundo inteiro. Proteção do meio ambiente, valorização do território local. E bem, agora que você já conhece a história desse rio e sabem sobre a nascente dele, podemos nos aprofundar um pouco mais nesse vídeo. Então, prosseguindo, nos foi designada a tarefa de tentar achar a nascente do Rio Cação Vermelho, e para isso foram feitas 2 expedições, das quais eu irei comentar agora. Essa primeira expedição foi realizada por 2 alunas, que são elas, Ana Vitória e Ana Júlia, junto da companhia de 2 professores, que são eles, o professor Ija e a professora Isabel. Essa exploração foi feita apenas para conhecer o Rio Cação Vermelho e não teve o intuito em si de achar a tão aclamada nascente. Porém, não deixa de ser interessante de se comentar, já que aqui temos vídeos e fotos que são interessantes para o nosso conhecimento. Aqui a gente vê que o que parece ser o Cação Vermelho tem uma estrutura de rochas, né? Rochas superpostas, que podem ter sido colocadas por mão de obra escravizada, né? Os jesuítas, os padres jesuítas orientaram a mão de obra escravizada para fazer essa contenção aqui. Então a gente não sabe se esse leito é só dos esgotos residenciais ou se o cação estaria passando aqui por baixo da rua Passuaré, que é essa rua que sai da Cesário de Melo e vem até a Serra da Santa Eugênia, que dá para ver lá ao longe, né? Então estamos aqui. Fantástico essa estrutura de rochas superpostas, né? Essas pedras da qual o professor Ija cita, aparentemente foram colocadas ali por escravos, por os antigos escravos do qual os padres tinham controle. E é interessante de se ter o conhecimento sobre isso. Agora, sobre esse segundo vídeo, temos um pouco da passagem do rio. Aparentemente, o rio
Cação Vermelho, vem, né, numa rua paralela à Passuaré e vira para a rua Ângulos Jubilosos. Mas a gente vê que para cá também tem um filete d'água, né? Interessante. O vídeo fala sobre a contenção que fizeram para poder segurar ali a calçada perto do rio, que estava tendo desmoronamento, que aparentemente foi a prefeitura que pôs ali. Ó, uma contenção da lateral do Cação Vermelho, aqui em frente ao Ed René Biscaia, Raposo. Então colocaram sacos, né, de ração ou de farinha, sustentando aqui para que a rua não caia, né? A calçada não caia no leito do Cação Vermelho. Cação Vermelho. Ó a garça, ó, coisa linda lá, ó. Vamos ver uma garça, ó. Olha lá, a garça no meio do leito. Olha, ela tá tranquila, ó. Fechando a nossa visita aí, ó. São várias garças que frequentam aqui o leito do Cação Vermelho. Dos vídeos sobre o próprio rio, temos um vídeo sobre uma entrevista que o professor Ija fez com um morador de lá. Bom dia, estamos aqui com o Beto Baleiro. Beto, qual o nome desse negócio aí que tá atrás de você aí, passando aí? Aí, esse negócio... Rio Cação Vermelho. Solta fogos! Aqui, ó, a primeira pessoa que consegue falar que é um Rio Cação Vermelho. Ó, ele nasce na Serra da Santa Eugênia ali e desemboca no canal do Itá em Santa Cruz e vai pra Baía de Sepetiba. Olha aí, ó, tá aí o nosso líder comunitário, Beto Baleiro. Beto Baleiro também é cultura. Aí. É isso aí. Oi, Sensacional. Conhece a história? do Rio Cação? Sim, mas pode sentar e conversar comigo a hora que você quiser. Que Aê! o saber é muito importante pra gente. Tchau. Depois disso, a expedição acabou, e aí sim, um grupo foi em busca da nascente. Na segunda expedição, temos um novo grupo, e nesse grupo temos Danilo, Davi, Cauã Melo e Guilherme. Eles voltaram no rio e nos proporcionaram novas fotos e novos vídeos do ambiente. Então, na última parte da exploração, temos um último vídeo. Essa é a suposta nascente do rio Cação Vermelho, que é na rua Passuaré, e termina aqui. Calma aí, então essa é a nascente? Essa é a nascente da qual temos comentado todo esse tempo? A nascente que aparentemente não dava pra ser achada tão fácil assim? Eles acharam tão fácil? Bem, mais ou menos. Como vocês podem ver nesse vídeo do Google Earth que tá passando aí na tela, o rio Cação Vermelho, ele é enorme, ele é realmente bem grande. E bem, essa parte onde eles estão agora é a última parte que se dá pra ver realmente do rio quando você está no início assim, perto da Serra da Santa Eugênia. Então, tecnicamente é aonde tem a nascente, mas não é a nascente que tanto procuramos. E então esse é o fim? Isso foi o que pensamos por um tempo, até que a nossa amiga Érica teve uma ideia genial de tentarmos voltar lá e dessa vez realmente tentarmos buscar a real nascente de uma vez por todas. E bem, assim foi feito. Dia 15 de junho, um domingo, faltando poucos dias para o projeto, eu, a Ana Vitória e o Davi nos encontramos e fomos até o Cação Vermelho. E infelizmente, a Érica, aquela mesma que tinha nos dado a ideia, ela não conseguiu ir por uns certos problemas. Mas bem, saiba que se não fosse ela, essa aventura não teria acontecido de jeito algum. Então agradeça a ela. Prosseguindo, eu e a Ana Vitória nos encontramos com o Davi literalmente perto do rio Cação Vermelho. Até aí, nada de novo. Fizemos o mesmo trajeto que todos fizeram. Até que decidimos ir mais longe e encontramos algo interessante. Bom dia, professor Ija. Então, a gente veio procurar a tal nascente hoje, domingo, dia 15, são exatamente 9h53, a gente passou pelo rio Cação Vermelho e viemos numa rua que aparentemente tinha muito mais mato, só que foi desmatado. Então, nessa procura, achamos uma tal passagem. Não sabemos exatamente se isso se conecta com o rio Cação Vermelho, porque não dá pra poder ver muito bem, mas tem meio que uma passagem ali. E não, infelizmente essa não era a nascente, mas achar essa passagem no meio do nada só despertou a nossa vontade de explorar mais. Depois seguimos por um outro caminho aleatório, porque pedimos a ajuda de senhores, só que infelizmente passaram a informação errada, até que nos comunicamos com o professor Ija e voltamos ao lugar da passagem secreta. Seguimos andando reto, andamos muito, mas muito mesmo, e acabamos bastante sujos, mas faz parte. Lá, chegamos em um lugar que parecia ser diferente dos outros, onde tinha uma abertura para a água e tinha escadas lá. Jurávamos que era a nascente, mas não.
não era. Então, seguimos mais reto para diversos lugares até que chegamos a um morro, onde não deveria ter nenhuma continuação do rio, e foi lá que fizemos esse vídeo. Aqui, professor, a gente chegou aparentemente até o final, antes de subir no morro mesmo. E é isso, ali não tem, ali tipo, tá praticamente seco, só tem lama aí atrás. A gente falou com as pessoas exatamente onde que era pra poder vir e tudo mais, e eles não conheciam como Serra da Santa Eugênia, eles conheciam por outro nome. E tinham falado sobre um salão de festa que por acaso tá bem pra lá, aqui do lado praticamente. E a gente não achou mais nada. Nós iríamos parar por aí. Achamos bastante coisa, mesmo não tendo achado a nascente. Seria um bom vídeo, não seria? Até que vimos algumas partes de terra que estavam molhadas, bem escondidas atrás de folhas. Então decidimos continuar até onde deu no caminho. E bem, eu juro, eu tentei passar pra onde eu via, tentei achar por diversos caminhos, até que eu quase fiquei preso, mas consegui voltar. E tentando achar a Ana Vitória e o Davi de novo, achei eles numa outra parte do morro. Então decidimos continuar seguindo reto. Continuar nesse caminho, nós andamos muito. Sério, andamos pra caramba. Que eu achei um lugar que tava com alguns arames meio caídos. Então a Ana Vitória resolveu tentar entrar pra ver se achava alguma coisa. E assim que ela entrou... Então, gravando aqui, eu adentrei aqui o arame e parece que a gente achou a nascente. Ali as pedras, né, que o professor tinha falado, o professor Ija, que vinha uma cascata. E ali tem um pouco d'água, pode estar saindo um filete. Não sei se está gravando direito. Pode estar saindo pequenos filetes, mas parece que a gente achou. Depois de tanto tempo, finalmente achamos a nascente. Quer dizer, a possível nascente. Nós não podemos ficar afirmando que achamos ela. Contudo, as descrições que o professor passou sobre ela era exatamente a que achamos. Então, realmente temos a crença de ser ela, a nascente do Rio Cação Vermelho. E depois de mais de 3 horas andando até achar ela, voltamos para casa realizados.